foi assim, um bom professor sabe disso, é envolver o aluno na aprendizagem. Quando ele está envolvido, ele está motivado. Quando ele está passivo, assistindo uma aula de cuspe-giz, em geral, 5, 10 minutos ele está totalmente desligado, e se tem celular debaixo da carteira, ele fica vendo os filminhos do YouTube, os gols do Fantástico, ou porcarias da internet. Então, saiba que temos que começar a mudar um pouco o conceito de aula que havia até há pouco tempo atrás. Então, conclusão desse olhar personalista. O professor tem que olhar cada aluno com uma enorme reverência. Eu costumo brincar que o aluno é um objeto sagrado para o professor, em que ele tem que ajoelhar todos os dias em sala de aula. Por quê? Porque ele está diante de um mistério. Quem é essa criança? De onde ela veio? Para onde ela está indo? Como é que eu posso encaminhá-la para essa realização do próprio ser, para que ela depois possa fazer coisas com paixão e depois, fruto desse fazer ético, consiga ter o dinheiro suficiente para sustentar a própria família e ajudar os outros. Quando uma pessoa ganha dinheiro profissionalmente, pensando só no seu próprio sustento e bem-estar, já há uma imensa deficiência educativa. O dinheiro que nós ganhamos na vida, temos que lembrar sempre que é para sustentar a própria família e para ajudar os demais. Essa é a boa educação afetiva em relação ao dinheiro. E como isso é difícil hoje? As pessoas pensam que o dinheiro pertence somente a ele e à família dele e acabam se tornando pessoas muito egoístas. Então, saibam que um professor que tem essa capacidade de percepção do aluno, ele vai ficando muito mais capaz de detectar quais são, afinal, as deficiências de cada aluno. Eu gosto muito da chamada teoria do iceberg. A teoria do iceberg é assim, nunca se impressione num primeiro momento com o que você vê daquele aluno problemático. Nunca fica atingido com aquela violência que aquele aluno que está em sala de aula está causando. Você tem que ver o que está por trás de tudo isso. Sabe que no iceberg aparece a pontinha 10, 15% e os outros por cento estão debaixo d'água. Então, quando você vê um aluno que não está tendo o desempenho esperado, um bom professor tem que perguntar-se o que está por baixo de tudo isso. Sabe qual é, em geral, a raiz dos problemas? É que eles estão se sentindo pouco aceitos, estão tendo sentimentos de pouca valorização. Não têm um sentimento de que são importantes na família, na escola, entre os amigos. Quando as crianças acreditam que não são aceitas, olha que violência simbólica. Quando as crianças escolhem um caminho equivocado no comportamento, eles estão revelando para você, pai, para você, professor, que eles não são importantes. Eles estão dando um recado. Por isso eu já dizia na terceira aula que quando um aluno é indisciplinado, quase que 100% dos casos, a culpa é dos pais. Isso é um reflexo, é uma resposta, é o iceberg que está escondido, que está dizendo, pessoal, eu não estou feliz e você não vai ficar feliz também. E vou te incomodar e vou te causar transtorno porque você vai sofrer como eu estou sofrendo. Então, professores, procurem entender qual é a verdadeira causa do problema do aluno que não está acompanhando a sua aula. É porque tem lacuna de aprendizagem que veio lá do passado e que não está percebendo e você deveria estar percebendo? Será que ele está com algum problema familiar porque o pai está batendo na mãe? Será que você não percebe que no fundo ele está sofrendo bullying na escola? Que é um fenômeno que está crescendo, infelizmente.
Então, nós temos que entender que há muitos alunos que, se forem ajudados a interpretar o seu sofrimento, você irá conseguir resolver muitos problemas de aprendizagem. Então, melhore o seu olhar educativo. Eu costumo dizer assim, quando você entra na sala de aula, ponha o seu óculos 3D, que vê o que está em 3 dimensões, que está lá dentro da criança o problema. E quando você não consegue descobrir, peça ajuda aos seus professores amigos, que eles dão aula também na mesma sala de aula. Alguns professores são mais sensíveis para esses problemas, são mais perceptivos. Então, o problema é que você não pode ficar passivo diante de um aluno que fica lá no fundão, sem anotar nada, sem participar de nada e sempre avoado, distraído. Você não pode deixar isso. Tem um professor que costuma dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, quem quiser aprenda, quem quiser saia da sala, eu vou dar a minha aula, eu sou pago para dar aula. Mas olha, isso é uma postura de tibieza profissional. Um professor que já está nesse estado interior, diria que ele já está agonizando na sua profissão. Falta pouco tempo para o colégio perceber essa doença e que, se não reagir e melhorar, ele em breve estará na rua. E para terminar, eu gostaria de abordar um tema, então, que, como eu falava há pouco, eu queria aprofundar um pouco mais, que é como tornar as aulas mais dinâmicas, as aulas mais atrativas, aulas mais participativas. Então, obviamente, aqui a gente não pode criar leis gerais para todos os segmentos, que é muito diferente dar aula na educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e média. Cada segmento tem as suas particularidades, tem os seus segredos. E quem já foi professor, eu já fui professor em todos esses segmentos, até na educação infantil. Então, obviamente, não são as mesmas preocupações, mas alguns pontos são comuns. Então, em primeiríssimo lugar, um bom professor, principalmente infantil, Fundamental 1, lembre sempre disso, né? Ele tem que criar rotinas de sala de aula, desde o primeiro dia de aula. O aluno tem que saber como entrar na classe, o aluno tem que saber como participar na classe, se é levantando a mão, se é esperando a sua vez, se é no final da aula, se é em qualquer momento da aula. O aluno tem que saber como é que guarda o material, se guarda na sala, se guarda em casa. Às vezes, o meu colégio, como é integral, todos os alunos guardam o seu material na sala de aula. Tem o seu caninhos, tem os seus livros, e as pessoas cuidam muito bem do seu material, porque não precisa ficar levando e trazendo quando o material, a maior parte das vezes, é utilizado em sala de aula. Quando é a escola em meio período, então, evidentemente, vai ter que ser levado para casa, mas então, aí o aluno tem que saber cuidar muito do seu material e como é que ele guarda o seu livro depois na mochila, e assim, ensinar a cuidar do seu material escolar. Pois no primeiro dia de aula é muito bom saber como é que vai haver, pois, as avaliações, né? Vai ter avaliação surpresa, não vai, como é que ele vai passar de ano, como não vai, tudo isso o aluno tem que saber desde o primeiro dia. Quer dizer, colocar as regras claras para que depois o aluno não reclame, não se sinta injustiçado. Então, os primeiros dias de aula é fundamental que o professor saiba colocar uma boa rotina em sala de aula. Depois, é algo muito importante também a tua postura. Você é uma pessoa educada? Você é um professor que tem um discurso positivo? Sabe? Uma aluna está acenando lá para fazer uma intervenção, você tem que ser um professor. Olha, vamos ouvir a Joana, que está querendo contribuir com a aula. Quer dizer, você apoia o aluno. Olha, tem um aluno que está distraído, você fala, Carlos,
eu estou precisando que você olhe mais para frente. Quer dizer, você é uma pessoa delicada, uma pessoa positiva, estimuladora, e não já jogar um giz na cabeça do aluno, ou uma bronca. Como é que você está se colocando para você não ficar humilhando os alunos? Eles têm que perceber que você é uma pessoa cortês, delicada, suave. Espera um pouco, turma! Parece que algumas pessoas esqueceram de empurrar as cadeiras antes de sair. Um recado anônimo ali, um recado caridoso. Não é, fulano, ciclano, que você é a mesma coisa, você sempre esquece. Não, um professor que vai aprendendo a ser delicado com os alunos. Opa, parece que esquecemos de empurrar as cadeiras, agora vamos corrigir isso agora mesmo. O professor que está junto, vamos ajudar. Então, o professor que procura mostrar que você é uma pessoa legal, que você é só um pouco esquecido, que está na fase da aprendizagem. Parem, queridos alunos, algumas pessoas não estão seguindo as instruções completas, então vamos tentar de novo. Quer dizer, repara, é uma postura delicada. Como no professor vai se colocando assim, com respeito, em sala de aula, o aluno gosta de você. Quando você vai colocando uma postura de cima para baixo, uma postura autoritária, uma postura, enfim, de distanciamento, o aluno não te escuta mais, você perde a comunicação e você se torna um ser distante. Depois procure, isso é muito importante, essa dica, acho que o bom professor sabe disso, nunca comece uma aula sem colocar no canto do quadro os objetivos claros daquela aula. Hoje, queridos alunos, nós vamos estudar tais assuntos, vamos procurar levar esse material, vamos procurar que no final a gente conclua isto. Enfim, dividir a aula em etapas. Quem faz isso numa sala de aula vai já deixar o aluno ligado. Lembra aquele princípio da virtude, quando a gente falou na segunda aula, da ordem temporal e uma ordem material? É exatamente essa mistura das duas. Ordem material e temporal em sala de aula é isso. Você está ajudando a criança ali a meio que se organizar, a meio que esperar os momentos certos para cada coisa. Então, aquela ansiedade de que se está acabando a aula, se não está acabando a aula, desaparece. Você está harmonizando o espírito do aluno para assistir uma aula de forma harmônica, tranquila, serena. E você, como professor, tendo essa pauta, também você sabe trabalhar em função do tempo e não fica perdendo tempo contando a festa do fim de semana que você foi com o seu filho em tal shopping ou o que for. Então, saiba que você precisa ser uma pessoa bem ordenada para que o seu aluno goste da sua aula. Depois, ajuda muito um professor que circula em sala de aula. Todos nós lembramos desse professor dedicado, que é carteira por carteira, não com um espírito de cobrança, mas com um espírito de ajuda. E aí, você está precisando de alguma ajuda? Conseguiu fazer o exercício 5? Você está precisando de alguma régua? Sabe, um professor que está ali dedicado, que está ali se doando, o aluno percebe. Você está ganhando ponto, você está ensinando um currículo oculto com um professor generoso. Agora o professor que fica na sala de aula sentado na sua carteira, aproveita para ler o jornal, ver os WhatsApps da vida, fica ali, pois, relaxando, que está muito cansado. Eu sei, professor, eu sou professor há anos. Eu sei que ser um professor dedicado cansa mesmo. Cansa mesmo. Mas olha, quando eu penso nesse cansaço, sabe o que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar assim, cansa muito menos que ser motorista de ônibus que está lá no Brasil, fica 4 horas parado todo dia, ou que está na ponte Rio-Niterói. Esse sim que se cansa no transporte e no trabalho. O meu trabalho é cansativo, mas muito mais tranquilo que muitas outras profissões, e eu fui eu que escolhi essa profissão, então eu tenho que me entregar a ela com paixão. E quando se faz por amor, acredite, a gente se cansa muito menos. Grande parte do cansaço de um professor, ouça o que eu estou te falando, é porque você já perdeu a ilusão, como se diz na Espanha, já perdeu o entusiasmo de dedicar-se ao aluno. Então, a tua aula é uma aula cansada, egoísta, está contando o tempo para ir embora para casa. Então, o professor assim já virou o professor instrutor, que nós falávamos no começo. Depois, procure
que você vá tendo mesmo atividades diversificadas, aquele ensino híbrido que a gente falava há pouco, um professor que leva pois, uma aula expositiva, depois uma outra aula que leva os alunos a trabalharem em conjunto, depois uma outra aula que leva a sala de aula invertida, depois uma aula que leva todo mundo para a biblioteca e cada um vai pesquisar tal poesia de tal autor, depois leva o professor de novo para a sala de aula para ver uma discussão daquela pesquisa. Olha que dinamismo, olha que aula versátil, olha que aula envolvente. Então, é isso que eu sonho, professores que estão vibrando com essa participação dos alunos, e os alunos também percebem que há ali um planejamento, há um encaminhamento, há uma lógica. Tem professor que fala assim, mas se você fizer desse jeito, você não consegue seguir o programa, que sou obrigado a seguir naquele método, naquelas apostilas. Eu falo, evidente que às vezes isso não é uma coisa muito fácil, e às vezes há que discutir essas apostilas, mas isso é um tema longo que aqui a gente não vai entrar. Mas eu penso que muitas vezes temos que lembrar sempre que o material didático é um meio, não é o fim da escola. O fim é o aluno vibrar com a aprendizagem. E quando o método ganha do conteúdo, aí tem um câncerzinho educacional. Então, pense sobre isso, professor, se às vezes você não está sendo obrigado a seguir um caminho engessado por alguém que planejou as suas aulas e está te tirando a liberdade e a riqueza de ser o seu próprio professor. Depois, ensinar a trabalhar em equipe, muito importante para, enfim, trabalhar toda essa relação interpessoal, que é fundamental, fomenta a responsabilidade, flexibilidade nas relações pessoais, respeito e delicadeza no trato com os outros. Isso tudo é ensinado e aprendido em sala de aula. Enfim, como vocês estão percebendo, as aulas podem ser muito diferentes cada semana, cada dia, né? Cada aula pode ter essa riqueza da diversidade de cada aluno. Algumas aulas você pode privilegiar aqueles que são mais racionais, aqueles que são mais emotivos, aqueles que são mais criativos. Eu sempre gostei da avaliação diversificada. Uma prova, eu penso que ela é injusta, porque os mais inteligentes vão sempre passar bem. E por que não avaliar uma apresentação no quadro? E por que não avaliar um trabalho de pesquisa em casa? E por que não avaliar uma iniciativa que o aluno trouxe de um artigo de revista, de uma poesia que ele fez sobre aquele conteúdo? Por que não avaliar esses trabalhos extras que os alunos colaboraram para aquela sala de aula? Então, ter muito cuidado com as políticas de avaliação. Aqui iríamos muito longe. Adoraria dar uma aula só sobre avaliação educacional, mas o nosso tempo está terminando. Então, senhores professores que me ouviram, talvez, ao me escutar, tenham tido duas reações. Esse é um professor idealista, que não conhece a realidade do ensino público, que não conhece a realidade do meu aluno, e eu vou lhe dizer, é mentira. Conheço muito bem essa realidade, já dei aula em escola pública e confesso que você é um professor mártir. Tenho muita pena hoje do professor da escola pública. Algumas escolas são melhores do que as outras, alguns bairros são mais fáceis do que outros, todo mundo sabe disso, mas a grande maioria da escola pública do Brasil está falida. Você tem culpa disso? Não tem. Mas isso quer dizer que você vai se entregar passivamente a esse sistema? Não. Essa é a minha argumentação. Eu penso que você, estando em escola pública, você pode transformar o limão em limonada. Depende da sua vibração. Depende da sua dedicação. Depende da sua vocação do professor formador. Se você se entregar a essa missão, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, o meu doutoramento na UFRJ provou o seguinte, que todo professor de escola pública que tem dificuldade em ensinar porque não tem material, porque o aluno é delinquente, porque a família não apoia e porque o diretor da escola não está nem aí com você, mas se você tiver uma motivação ética de ensinar virtudes aos seus queridos alunos,
Você é um cara tremendamente motivado para trabalhar, mesmo nessas circunstâncias desfavoráveis. E se você é um professor de escola particular que está me escutando, pode ter pensado, esse é um professor que não sabe também como eu me sacrifico pelos meus alunos e sou pouco reconhecido pelo meu salário, pela sociedade, pelos pais, e que, portanto, não vale a pena todo esse esforço que você propôs. Eu falo, olha, depende para quem você quer agradar. Se você quer agradar pai, quer agradar diretor de escola, de fato, a motivação é muito pequena. Agora, se você tem consciência da sua vocação de professor, se você percebe que você foi criado por Deus para ser um servidor de um bem comum, e a quem você tem que dar contas no final do seu dia é esse Criador que te criou para ser um bom professor, essa conscientização de que você é uma pessoa humana com uma vocação divina para ser um bom professor, você se sentirá muito feliz ao chegar em casa por ter se dedicado aos seus alunos como seus próprios filhos. E fará parte da sua realização humana a sua realização profissional. Isso é um tremendo segredo que eu estou te dando aqui. Espero que você tenha me compreendido. Querido professor, desculpe se eu fui um pouco ofensivo, não quis fazer isso. Eu quero ser um pacificador da educação, eu quero trazer soluções para que vocês trabalhem motivados. Eu sou um professor tremendamente motivado, eu me dedico de corpo e alma ao meu trabalho, porque eu penso que essa é a minha missão nessa vida, e agora eu tenho que conseguir que todos esses professores desse Brasil resgatem o seu brilho no olho e queiram ser um bom professor. Muito obrigado, e olha, acreditem, a gente vai dar uma virada. Vamos em frente. E os professores que são motivados para doutrinar? Boa pergunta. Qual que é o papel, de repente, dos pais ou do Estado, às vezes, né? Se for, acho que ensino público, acho que o Estado tem que agir. Qual que seria a sua opinião sobre isso? Então, chamar escola com partido, escola sem partido, Sim, sim. que está muito na moda nas discussões atuais. Então, veja, né? Obviamente, né, nós temos que saber distinguir muito bem o que é doutrinação do que é valor moral eterno e imutável, independentemente de ideologias ou de posturas pessoais. Então, quando um professor, numa sala de aula, como é ensinar virtudes, como é ensinar ética, defende uma determinada postura na virtude X, Y, Z, ou defende determinado valor, aquilo não pertence ao professor, nem a nenhum partido, aquilo pertence à própria natureza humana, que no fundo pertence ao Criador do universo e pertence à formação da pessoa humana. Então, aí o professor tem que sim defender com unhas e dentes esses valores e essas virtudes com o máximo respeito para quem não quiser viver. Uma coisa é você expor a verdade e outra é impor a verdade. Quando eu estou expondo uma verdade universal, objetiva e eterna e imutável, eu não estou forçando ninguém a seguir aquilo, mas eu devo expor, pela minha própria responsabilidade ética como professor, de colocar isso em sala de aula. E depois dou a liberdade para cada um quiser viver aquilo ou não. Aí será mais responsável a família para encaminhar esses valores e virtudes. Outra coisa, evidentemente, é aquilo que não é mais universal, mas é particular, né? Como é a própria doutrinação política, que, obviamente, aí o professor não deve falar. Não deve mesmo, porque, obviamente, a gente sabe que há uma ascendência do professor sobre os alunos, e tudo que ele falar, mesmo subconsciente e subliminarmente, vai estar influenciando, sim, as consciências dessas crianças. Então, um professor que usa a sala de aula para doutrinar politicamente suas crianças é um professor corrupto. Ele está corrompendo a consciência da criança e será um professor que tem que ser expulso das escolas. Entendi. Aí pegando um pouco esse gancho também, né, e muitos pais eles estão não no Brasil, né, que no Brasil homeschooling ele não é permitido, né, por lei assim, mas muitos pais, acho que de outros países, eles estão optando por homeschooling também. Eu acho que você acha que às vezes falta para os pais algumas características de ser professor, né? Você acha que isso é positivo? A pergunta é excelente, né? Sinceramente, confesso que é a pergunta mais completa
que já me fizeram sobre o homeschooling, já me fizeram muitas vezes. Veja, efetivamente, né, a minha postura sobre essa alternativa educacional é questionar sempre isso. Será que os pais dessas famílias têm a maturidade profissional para ensinar seus filhos? Se têm, louvado seja Deus que os pais possam escolher essa alternativa e terá vantagens imensas para alguns aspectos educacionais. Por outro lado, eu sempre penso que a escola não está somente para ensinar a parte cognitiva. Como a gente já falou 20 vezes aqui, um aspecto importantíssimo da educação das crianças é também toda a parte da parte de socialização, da parte relacional das crianças. E nesse aspecto do homeschooling, em geral, que são poucas crianças, porque são poucos filhos, 2, 3, então eu penso que haverá algumas lacunas de socialização que o homeschooling jamais vai conseguir depois preencher. Tem mães que falam, mas o meu filho vai na natação, o meu filho depois faz ginástica ou futebol ou dança em determinados espaços depois do meu homeschooling e já estou suprindo essas necessidades. Eu falo, mais ou menos. É só você perguntar para uma criança que faz inglês terça e quinta em tal curso de inglês, se ele conhece bem os seus companheirinhos do inglês, e as pesquisas mostram que não. A socialização só existe dentro da escola. Então, eu penso que o homeschooling tem, para algumas famílias, uma opção interessante, uma vez que não tem escolas decentes para ensinar conforme os seus valores, mas antes de tomar essa decisão, sempre tem que perguntar se não há, de fato, escolas que possam suprir essas necessidades educacionais para que possa também ser feliz na parte da socialização. Quando não há, então, se sacrifica a socialização pela parte cognitiva e lá na frente se espera que a criança compense de alguma maneira essa socialização. Mas eu penso que a maioria dos pais que fazem homeschooling não tem o perfil necessário para ser um bom professor, então também haverá lacunas na parte cognitiva. Então, não vou aqui, portanto, criar regras se sou a favor ou contra o homeschooling. É uma coisa hiper difícil porque as diversidades das pessoas são tão grandes, a diversidade dos alunos também são tão grandes, que fazer essa interseção de tantos fatores que é difícil tomar uma decisão assim, única. Então eu falo assim, é uma alternativa interessante? É. Você é a favor? Sou. Agora, vai dar certo para todo mundo? Não sei. Aí, e cada família pense nessas ideias que eu falei anteriormente. A terceira pergunta aqui, que antigamente, né, mas é o que eu escutava, né? Os professores eles eram mais rígidos, né? Às vezes batia com régua, deixava de castigo, né, no canto da sala. Isso foi... você acha que isso, não sei, para os efeitos de hoje, né, na sua análise, foi positivo? Foi um erro? Se isso foi apenas um fruto da sua época? O que o senhor acha? Sim, a pergunta também é muito atual, né? Sim. Dentro até da lei da palmada e tal. Veja, efetivamente, né, havia um abuso antigamente. O tal do autoritarismo educacional, que havia mesmo, né, com régua e castigos e cantos. Obviamente, qualquer pessoa que tem um pouco de sensibilidade percebe que isso não é produtivo. Causa, efetivamente, pequenos traumas, pequenas marcas, que depois são difíceis de curar. O que há que pensar é que isso era uma necessidade do momento, porque havia, de fato, pouca formação, vamos chamar assim, a chamada inteligência emocional desses professores antigos. Não se privilegiava a inteligência emocional e se privilegiava somente a inteligência teórica. Então, para ser um professor que quer ensinar matemática, história, geografia, inglês e ser um especialista nesse conteúdo, então bastava ser um professor muito bem preparado para ensinar e como não tinha inteligência emocional, tinha que usar desses recursos autoritários para disciplinar. Mas hoje nós estamos numa nova sensibilidade. Na verdade, a sociedade nos levou, de fato, a perceber que há umas relações muito fortes entre, como a gente já explicou aqui na segunda e terceira aula, relações muito fortes entre a parte emocional e a parte intelectual, racional, e foi essa, de alguma maneira, um avanço na ciência educativa. Se percebeu que
A criança é única e irrepetível, tem inteligência, vontade e afetividade, e só quando a inteligência e a afetividade se casam e harmonizam, a força de vontade nasce e o querer de aprender é muito mais forte. Então, obviamente, que quando não havia essa força emocional e havia só o privilégio da inteligência racional, então, tudo bem, a pessoa aprendia, mas tinha problemas emocionais, então se corrigia na palmatória. Não é assim que se corrige uma criança, é numa boa educação afetiva, que é a principal disciplina que eu hoje ensino nas escolas. Eu sou um especialista atualmente na educação afetiva. Tem que educar emoções, tem que educar nas paixões, nos sentimentos, nos estados de ânimo. E quando você aprende, criança, a educar a tua afetividade com a tua racionalidade, nasce a vontade, nasce o amor, nasce a liberdade e nasce a consciência de quem você é, que é o objetivo da educação. Então, antigamente se conseguia formar jovens muito inteligentes, sabiam fazer muitas coisas boas, mas não sabiam formar uma pessoa humana completa. Então, era uma deficiência gravíssima do ponto de vista educacional. Hoje, graças a Deus, isso foi corrigido e agora só falta, de novo, voltar a ensinar as virtudes para que essas duas forças se juntem novamente, nasça a força de vontade e nasça essa independência, vamos chamar afetiva, para poder desenvolver a parte existencial. A última pergunta, também a sua opinião, na verdade, né? Mas o que você acha dos alunos das escolas japonesas que fazem com que os alunos eles limpem as próprias salas, os banheiros? Eu acho isso excelente. Eu sou um defensor, nas minhas atividades de final de semana, não sei se vocês sabem, eu sou como que um monitor de acampamentos. Eu desenvolvo atividades com os pais e crianças do meu colégio. Nos fins de semana a gente tem atividades lúdicas, justamente para forçar até que os pais sejam amigos dos filhos, coisa que está muito difícil hoje em dia, mas principalmente para que haja esse ambiente de amizade entre pai e filho e tal. Então, nesses lugares onde a gente costuma frequentar, acampamentos, acantonamentos e tal, é muito interessante perceber que a criança precisa, sim, ir aprendendo esse tipo de atividade para ganhar essas virtudes que a gente falava na segunda aula, de rijeza, de fortaleza, de aprender a fazer o que não gosta, a parar de reclamar. Quando você ensina a criança a cuidar mais também do seu próprio espaço, aprender, pois, a defender a ordem, a limpeza, a criança se torna mais responsável, mais segura, mais dona de si e dos outros. Então, aí está sendo ensinado a virtude do respeito, que a gente já falou hoje bastante, no outro dia. Então, quero que você perceba que uma família que eduque os seus filhos, a cada uma ter um encargo em casa, a pôr o lixo na rua, a pôr a mesa, a limpar a sala. Quando a família coloca essa educação, vamos chamar assim, do bom lar, obviamente essa criança vai ter um diferencial imenso, porque no fundo vai aprender a pensar no outro, a compartilhar o espaço, a compartilhar, enfim, tudo que é comum aos outros. Então, eu penso que é algo que deveria haver em todas as escolas, sim. E os pais falam, mas eu estou pagando para que a minha filha limpe a própria escola. E eu diria, não, você está pagando para que a sua filha aprenda a respeitar os demais. E quando há um aprendizado de virtudes, esse trabalho é óbvio que é lógico, que complementa o aprendizado teórico da virtude. E como a virtude só se aprende na prática, repito, a virtude só se aprende na prática, é óbvio que toda a prática de virtude será a forma mais profunda e sincera de aprender virtudes.